nós vamos dar início, né, à nossa unidade 3, que é a última aí da nossa disciplina de Química Orgânica, né? Eu sou o professor Carlos Eduardo e essa disciplina está sendo ministrada para o curso técnico subsequente em Química. Ao final desse módulo, o aluno deverá ser capaz de entender como e quando as reações químicas orgânicas ocorrem e reconhecer os principais fatores que influenciam estas reações, tá? Ele também, né, tem que perceber a importância dessas reações orgânicas na vida diária, compreender e utilizar conceitos químicos dentro dessa visão de mundo, né, essa visão macroscópica que nós vivemos. Considerando a variedade de funções orgânicas, né, que nós até vimos várias delas, né, as mais importantes, não fica difícil imaginar a grande quantidade de reações orgânicas diferentes que existem. Para facilitar o entendimento, eu dividi aqui, as reações em 3 categorias: a de substituição, de adição e de eliminação, tá? A forma como a ligação covalente quebra irá determinar o tipo de mecanismo pelo qual a reação vai se processar. Então, a ligação covalente, que é a que une os átomos e os compostos orgânicos, ela pode ser quebrada de 2 formas diferentes. Pode ser quebrada a fim de termos um mecanismo homolítico. Isso aqui acontece mais quando esse A e B são iguais, tá? Que o que vai definir isso aqui, a quebra, se vai ser homolítico ou heterolítico, é a diferença de eletronegatividade entre esses ligantes. Então, se eles tiverem eletronegatividades diferentes, a quebra vai ser heterolítica, né? A quebra heterolítica ela acontece mais próximo de um dos átomos na ligação, deixando o par de elétrons com um deles, né? Fazendo com que eles tenham cargas. Então, aquele que não fica com o par de elétrons, ou seja, o átomo menos eletronegativo, fica positivo. E o mais eletronegativo fica negativo, tá? No caso do mecanismo homolítico, a quebra acontece no meio da ligação, porque a diferença de eletronegatividade entre esses átomos não existe, ou então é extremamente baixa, deixando os dois com um elétron, logo não gera a formação de carga, tá? Primeiramente, reações de substituição. Como o próprio nome já fala, é a substituição de um átomo por outro. Vejam aqui nesse exemplo genérico. Eu tenho um carbono ligado a um átomo A, vai reagir com um composto XY. Então o X toma o lugar do A e o A toma o lugar do X lá na molécula, ficando C ligado a X e A ligado a Y. Então isso aí vai ser a base para todas as reações de substituição, tá? Então eu tenho 2 tipos de reação de substituição. Eu posso ter substituição em alcanos e substituição em aromáticos, tá? São as principais. Em alcanos, eu tenho 3 tipos de substituição: halogenação, nitração e sulfonação. A ordem de substituição do hidrogênio na molécula, ela segue essa linha aqui, tá? Essa ordem. É mais fácil você tirar um hidrogênio de um carbono terciário, depois de um secundário e depois de um primário. Então, nós podemos ver aqui um exemplo de cada tipo de reação com alcano. Aqui eu tenho a halogenação, como vocês podem ver, a reação com um halogênio, no caso aqui o Cl2, o cloro tomou o lugar de um dos hidrogênios. Na nitração, é reação com o HNO3, ele está dessa forma aí porque é mais fácil de entendimento do mecanismo da reação. E a sulfonação, que é a reação com o H2SO4, tá? Mesma justificativa aqui da nitração, para a disposição dos átomos aí do ácido sulfúrico, bem? No caso da substituição em aromáticos, eu posso ter 5 tipos. Eu posso ter halogenação, nitração, eu posso ter sulfonação, alquilação e acilação, tá? No caso da halogenação, é a mesma forma lá dos alcanos, né? Reação com halogênio. Então é o Cl2 aqui, mas poderia ser o Br2 ou o I2. Nitração, mesma coisa. Aqui eu tenho o OHNO2, mas isso aqui nada mais é do que o HNO3, é o ácido nítrico. Sulfonação,
Do mesmo jeito, sai o hidrogênio, entra o grupo sulfo, né? O H2SO4. Na alquilação, você vai entrar aqui, ó, um grupo alquila. Um grupo alquila é um grupo que não tem aromaticidade, né? Uma cadeia carbônica sem aromáticos. E a acilação vai entrar aqui o grupo acila. O grupo acila é a carbonila, né? O C-O, tá bom? Então sai esse aromático, esse halogênio aqui, liga com o hidrogênio, forma um HCl aqui nesse caso, tudo bem? Quando já temos um grupo no anel aromático e temos que entrar como segundo, ó, vejam aqui nesses exemplos primeiros aqui, que todos os substituintes dos aromáticos são hidrogênios, tá? Mas quando já tem alguém lá, fora o hidrogênio, ó, no caso aqui um metil e aqui um grupo nitro, então esse grupo que já está no anel aromático, ele vai fazer a dirigência para o próximo grupo. Então ele é que vai determinar onde é que o próximo grupo vai entrar. Então, ó, quando eu já tenho um grupo no aromático, eu vou ter posições relativas a esse grupo dentro do anel. Então aqui, ó, a primeira posição mais próxima do grupo substituinte é chamada de posição orto, tanto do lado direito como do esquerdo. A segunda é chamada de posição meta e a terceira de posição para, tá? Então tem uma regrinha bem simples para saber onde é que o átomo vai entrar na segunda substituição para os aromáticos. Então sempre vai depender da eletronegatividade. Então aqui você já tem substituído um metil, que é carbono e hidrogênio. Então quem será mais eletronegativo? Aqui no caso é o carbono. Ele vai ficar com menos e o hidrogênio com mais. Então você vai alternando essas cargas ao longo do anel aromático. Então mais, menos e aqui. Mais, menos, mais, menos, mais, menos. Certo? Sempre a entrada do grupo é aqui no menos. Então esse metil, ele vai se tornar um grupo orto para dirigente. Por que orto para dirigente? Porque ele fez a dirigência para o próximo grupo entrar aqui no aromático, nas posições orto, que são essas duas aqui mais próximas do substituinte, e a para, tá? Que é a mais distante. No caso do NO2, ó, o O ele é mais eletronegativo que o N, né? O oxigênio é mais eletronegativo que o nitrogênio. Então, menos, mais, aí ó, menos, vai alternando, né? Mais, menos, mais. Então, a substituição se dá aqui nos pontos de carga negativa. Então, você tem um grupo meta dirigente, tá? Então, quando acontece isso aqui, eu tenho um grupo meta dirigente e, nesse primeiro caso aqui, um grupo orto para dirigente, certo? No caso das reações de adição, eu tenho, ao contrário da substituição, né? Como o nome já fala, na adição, a adição de um composto a uma cadeia carbônica. Então, para que aconteça essa adição, eu tenho que ter dois requisitos. Eu tenho que ter compostos insaturados ou então compostos cíclicos, né? Essa reação é mais comum para compostos insaturados, mas também pode acontecer com cíclicos. E aí eu tenho 4 tipos de reações que podem acontecer nas duplas ou nas triplas. Eu tenho reação com hidrogênio, que é a hidrogenação. Tenho reação com halogênio, que é a halogenação. Aí vocês podem perceber que são reações com moléculas que têm átomos iguais. Então aí vai entrar um em cada carbono que perdeu a dupla ou a tripla, tá? Não tem problema. Mas a partir de agora aqui, ó, nesses outros dois casos, que é a reação com halogenidreto e a hidratação, tá? Na reação com halogenidreto e com hidratação, eu vou ter adição de átomos diferentes. No caso do halogenidreto, eu tenho H e Cl, H e Br ou H e I. E no caso da hidratação, eu tenho H e OH, tá? Então, como decidir quem vai entrar em qual carbono? Então, a gente, para isso, tem que seguir uma regra chamada de regra de Markov-Nikov.
E ela diz que o hidrogênio é adicionado sempre ao carbono mais hidrogenado, tá? Vamos ver aqui os exemplos para a gente entender o que é essa regra de Markov-Nikov. Então, ó, na hidrogenação, a gente já sabe, H2. H2 é HH. Então, quebra a ligação HH, quebra a dupla e entra um hidrogênio em cada. Na halogenação, ClCl. Quebra a ligação ClCl, quebra a dupla, entra um cloro em cada. Ó. A gente pode ver aqui, o cloro entrou em cada carbono que tinha a dupla. Já no caso dos halogenidretos, que eu tenho H ligado ao Cl, vai quebrar aqui, ó, e vocês podem observar. Esse carbono tem 2 hidrogênios e esse tem 1. Então o hidrogênio vai entrar no que já tem mais hidrogênios. Então, ó, agora um vai ficar com 3. E o Cl, ó, entrou no que tinha menos hidrogênio, né? Da mesma forma, aqui na hidrogenação, na hidratação, desculpa. Então tem a quebra aqui, ó. Aqui o HOH é a água, já mostrei para vocês. O hidrogênio entra no carbono mais hidrogenado e a hidroxila no menos hidrogenado, tá? No caso das triplas, acontece de forma parecida com a dupla, só que aqui eu vou ter reações parciais e reações totais. Ó, no caso, esses dois primeiros exemplos aqui, ó. Na hidrogenação parcial, vai quebrar apenas uma insaturação aqui da tripla, então ainda ficará a dupla, ó. E o hidrogênio entra em cada um dos carbonos, né? Vocês podem ver, aqui tinha um, agora tem 2 hidrogênios com cada carbono. No caso da total, ó, vejam a quantidade de moléculas de hidrogênio que é adicionada. Agora eu adicionei 2, então eu vou ter a quebra das 2 insaturações aí, formando aqui, ó, 2CH3. Acontece da mesma forma aqui na halogenação, ó, na parcial. Eu tenho um átomo de cloro, uma molécula de cloro, né, de gás cloro, né, um mol, aí entra um cloro em cada. No caso da total, quebram as 2 insaturações e aí eu tenho 4 cloros entrando aí, ó, nesse composto. No caso dos halogenidretos, vejam o que acontece, ó. Eu tenho a primeira quebra, né? Aí aqui, ó, não tem preferência para entrar o hidrogênio, porque os 2 carbonos só tem um. Então, a questão do mais hidrogenado aí não vai influenciar. Então, o hidrogênio entra em um e o cloro entra em outro. Mas na segunda quebra, quando quebra-se essa segunda ligação, aí eu já tenho um mais hidrogenado. Então o hidrogênio vai entrar nesse e o cloro no outro. Na hidratação, vai acontecer uma coisa parecida com o que a gente viu lá em isomeria, ó, naquela parte de equilíbrio dinâmico, né? Então você tem a quebra da primeira ligação aqui, certo? E aí você vai ter, ó, esse OH aqui, ó. Aqui não está aparecendo, mas é para ter uma ligaçãozinha bem aqui, tá? Fazendo isso aqui, essa ligação dupla vem para cá, vai ter ressonância, né? E esse hidrogênio vem para cá, fazendo isso aqui, tá? A dupla agora é com o O. Do mesmo jeito, se acontecer aqui num composto maior, né? Formando uma cetona, né? Você vai ver aqui a dupla vindo para cá e aqui esse hidrogênio vem para cá. Então pode formar um aldeído ou uma cetona, tá? A adição dos ciclanos, né, que são os compostos cíclicos, elas só vão acontecer de forma total, né, reação com hidrogênio, com halogênio e com HX, que é o halogenidreto, para 3 ou 4 carbonos, né, anéis com 3 ou 4 carbonos. Isso aí é explicado pela teoria das tensões de Bayer, né? A teoria das tensões de Bayer fala que para ciclos muito pequenos, né, de 3 ou 4, que são os menores, né, átomos de carbono, a quebra desse ciclo é mais fácil, porque as ligações estão mais próximas, então eu tenho uma maior repulsão eletrônica. Para 5 átomos de carbono e 6 não acontece de forma completa. Para 5 só acontece adição com hidrogênio, substituição com halogênio e não ocorre nada com halogenidreto. Aqui, ó, com 6 já não acontece adição de jeito nenhum. Acontece só a substituição quando eu tenho halogênios, tá? Mas o último caso aqui de reação de adição é a adição na carbonila. Como eu falei, a adição é a quebra, né, é a adição na insaturação dos compostos orgânicos. Então você tem que ter a quebra da insaturação. No caso da hidrogenação,
é fácil, né? Entre um hidrogênio de cada lado, de quem perdeu a dupla. No caso da... Aqui eu posso ver, eu mostrei aqui para aldeídos e cetonas, né? Mas acontece da mesma forma. Adição de cianidreto, que é o segundo tipo aí. Aqui eu posso ter 4, né? Cianidreto, já são diferentes. Mas nesse caso não vale a regra de Markov-Nikov. Por quê? Porque a regra de Markov-Nikov ela é só para comparação entre dois carbonos. Aqui você está comparando um carbono com um hidrogênio. Na quebra do carbono com o hidrogênio, do carbono com o oxigênio, o hidrogênio vai sempre para o oxigênio, tá? Então aqui, teve a quebra da dupla e o hidrogênio veio para o oxigênio, e o grupo cianeto, né, que é o CN, foi para o carbono. Do mesmo jeito aqui quando é para uma cetona, tá certo? O bisulfito de sódio. No bisulfito, eu vou ter a perca desse hidrogênio aqui, ele vai liberar esse hidrogênio, e aí o NaSO3 que vai entrar aqui no carbono, e o hidrogênio vai entrar no O, tá? Nos compostos de Grignard, são compostos organometálicos, né? Eles têm aqui, essa cadeia carbônica, vai ter um magnésio e um bromo. Então a quebra se dá aqui, esse MgBr entra aqui no O, e o C2H5 entra no C. Se essa molécula tiver a presença de água, né, tiver água em contato com ela, vai ter outra reação, em que você tem a quebra aqui e a quebra aqui. O hidrogênio vai para o O e o MgBr fica com o OH, certo? Como a gente pode ver aqui nos produtos. Nas reações de eliminação, que são o último grupo de reações orgânicas, como o nome já fala, eu tenho uma eliminação de grupos de átomo. E essa eliminação pode acontecer em átomos vizinhos, que vai formar insaturação, ou na extremidade das moléculas, que vai formar um ciclo, tá? Eu tenho aqui esses 4 tipos para átomos vizinhos, Eu posso perder o H2, tá aqui, perdendo 2 Hs, formo o H2 e eu tenho aqui a formação da insaturação. Se a perca for de halogênios, eu vou formar aqui, lembrando, para perder halogênio tem que ter a presença do zinco, porque o zinco é que vai pegar esses halogênios aqui da molécula, ele vai tirar, formando aqui nesse caso o ZnBr2. E aí eu tenho aqui a formação da insaturação. No caso dos halogenidretos, o hidrogênio vai sair sempre do átomo que tem mais hidrogênios, tá? Então aí vai formar o HBr, né? Que eles vão sair o H e o Br, e aqui a insaturação, né? No caso da desidratação, da mesma forma, o hidrogênio sai do carbono mais hidrogenado. Se sair o H e o OH, teve a formação de água, e aqui a insaturação foi formada com os átomos que perderam esses grupos aí, tá bom? No caso da eliminação de átomos afastados, eu vou ter a formação de um ciclo. Você vai perder aqui esses dois, né? Você vem aqui, um ciclo de um composto com 5 carbonos e esses bromos aqui na extremidade. Para tirar halogênio, a gente sabe, né? Tem que ter zinco. Então formou aqui o ZnBr e aqui o ciclano, tudo bem? Então aí a gente termina nossa aulinha, né, de reações orgânicas. Até mais, pessoal.